Dia, meninos! Preparados para mais uma aula de filosofia? Nós vamos para a nossa terceira aula não presencial, né? Eu gostaria de, antes de começar a explicar, que vocês corressem lá, pegassem um caderno, né, de filosofia, colocassem a data de hoje, anotassem terceira aula não presencial e o tema da aula, combinado? A nossa atividade, então, né, o nosso registro dessa aula será as anotações que vocês fizerem no caderno, que depois, quando a gente retornar, eu olharei, ok? Bom, nós vamos falar então de um novo filósofo, né? Falamos bastante sobre o Nietzsche e agora vamos falar de um filósofo que veio posterior a ele, que viveu durante o século XX, o francês Jean-Paul Sartre. Sartre, ele foi considerado um dos mais importantes filósofos existencialistas do século XX. Então é muito importante a gente prestar atenção, né, nesse conteúdo, porque ele vai ser muito cobrado em Enem, no vestibular, né? É um conteúdo muito importante. A gente já fala do existencialismo. Antes de falar, né, eu gostaria de reforçar algumas coisas sobre o próprio Sartre. O Sartre, diferente de muitos filósofos que ficavam dedicando toda a sua vida só à filosofia, ele teve uma vida paralela à filosofia. Ele foi muito engajado politicamente, né? Principalmente porque esse século XX que nós estamos estudando na história, o século dos extremos, né? Ele vai vivenciar. Então ele vai passar por Primeira Guerra, a crise de 29, a ascensão do comunismo, do nazismo, vai lutar na Segunda Guerra Mundial, inclusive, né? Então ele vai ser um engajado político, ele vai ser um engajado no movimento de esquerda, embora ele nunca tenha se alistado no Partido Comunista, tá bom? Quando a gente fala do Sartre, não tem como a gente não associar ao existencialismo, porque ele é um filósofo essencialmente existencialista. Toda a sua filosofia está voltada para o existencialismo. E aí, meninos, eu quero destacar para vocês que o existencialismo não foi criado pelo Sartre, tá? Ele se apropria desse tipo de pensamento que vem do século XIX, inclusive que tem como uma das referências o Nietzsche, né? E aí ele vai se aprofundar nesses estudos relacionados ao existencialismo. Quando a gente fala de existencialismo, né, é bem fácil de entender, porque a gente está falando da. Então, nós estamos falando do ser humano, né, da própria vida e existência humana. É importante lembrar que o Nietzsche, ele criticava muito aqueles filósofos pós-socráticos que se preocupavam muito em construir, né, teorias filosóficas, verdades absolutas, né, teorias metafísicas. Ele falava que se perdeu muito, deixou de se voltar para o ser humano e para a sua existência. Então, o Sartre, ele vai dar sequência a esse tipo de pensamento do Nietzsche, né? Não é que ele copia a filosofia de Nietzsche, tem suas diferenças, e ele vai voltar muito para essa questão, né? Ele vai voltar a olhar para a questão da própria vida, do ser humano, de como essa vida pode atingir uma plenitude, de como essa vida é autêntica, né? Então, ele vai voltar para essa questão da formação da própria existência, tá? Tem aí uma tirinha, né? Vou falar bem rápido sobre ela, onde a gente tem um Calvin, né? Bem curioso, que atrapalha a aula da professora para perguntar qual é o sentido da vida. E aí, meninos, se o Sartre fosse responder, né, para ele, já que a professora não teve respostas, o Sartre diria que o homem é um ser pelo qual ao nada vem ao mundo. Essa frase ela resume muito o existencialismo sartriano. O homem é um ser pelo qual ao nada vem ao mundo. Segundo Sartre, quando nós nascemos, quando a gente vem ao mundo, a gente não tem um objetivo. Não existe para a gente um objetivo de vida, não existe um propósito, não existe um destino traçado. Quando nascemos, nós somos um ser contingente. E aí está entre parênteses, né? Um ser não necessário.
nossa existência não é necessária para o mundo quando nascemos. A nossa existência ela só vai passar a ter sentido, né, a partir do momento que nós vamos construindo essa existência e posteriormente essa essência, tá? Então lembrem-se disso, a gente não tem um destino traçado, não existe um caráter, não existe uma ética pronta, né? O homem é ou deverá ser, né, a partir da sua existência. Então ele nasce, ele não é nada, e à medida que ele vai crescendo, ele vai formando ali o seu objetivo de vida, a sua essência, ele vai se tornando alguém importante ou não para esse mundo, tá bom? Outro aspecto, né? O Sartre, ele dizia que a existência precede a essência. Essa frase é a máxima do pensamento sartriano. Então, quando vocês verem, né, isso daí já identifica existencialismo Sartre, né? Então, o que ele queria dizer? Quando ele fala que a existência precede quer dizer que vem antes da essência. Então, primeiro eu existo, eu vou viver, eu vou inevitavelmente conviver e eu vou formar a minha essência, né? Então, segundo Sartre, primeiramente o homem existe, se descobre, surge no mundo e só depois ele se define. É um processo que, segundo Sartre, só vai cessar com a morte, né? Então, o ser humano ele vai se construir individualmente a cada dia e ele nunca estará pronto, porque esse processo de construção ele é diário. E o Sartre acreditava no poder da transformação. Então, eu posso mudar, né? Eu não preciso seguir sempre a mesma coisa. Eu posso ser uma metamorfose ambulante, como dizia o grande Raul Seixas, tá? Bom, o ser humano, então, segundo Sartre, né, não tem nada que o defina de imediato. Aquilo que a gente fala, a criança já nasce com caráter, né? Desde bebezinho você já percebe que tem ali uma essência naquele ser. Segundo Sartre, isso, ó, é balela, viu, gente? Isso não existe, tá? Mas, né, olha as perguntas que eu coloquei. Nós construímos individualmente, mas nós não sofremos influência das instituições como família, sociedade, da mídia, né? Ou então, eu não posso dizer ou considerar que eu sou, né, aquilo que eu tive condições de ser, por exemplo, condição social, condição econômica, ou aquilo que minha família me permitiu ser, né? O que Sartre será que ele achava sobre esses questionamentos? O Sartre, ele acredita sim, né, que todos esses aspectos sociais, culturais, políticos, familiares e até mesmo econômico, eles podem influenciar na vida de cada ser. No entanto, o Sartre ele chama atenção para um aspecto muito importante, que é a liberdade. Ele vai falar que o que resta ao homem é a liberdade. Todos nós somos livres. Isso é o que nos diferencia dos demais animais, né? Aí do reino. Então, o ser humano, ele tem essa liberdade. Será que ele está falando somente de liberdade física, por exemplo, de ir e vir? Né? O Sartre está indo além disso. Se ele está falando da construção, de que nós, indivíduos, construímos a nossa essência, ele está falando de liberdade de pensar, de liberdade de ser. Então ele fala que até mesmo, né, um escravo acorrentado, ele tem ali a sua liberdade, né? Ele tem essa liberdade de pensar, liberdade de escolhas, tá? Então, a liberdade que cada ser humano tem é o que traz autenticidade para esse ser humano, né? Então não devemos, segundo Sartre, ser pessoas que consumimos tudo pronto, pessoas acomodadas, que recebem lá as explicações da igreja, da instituição religiosa e se conforma, pronto, é isso. Né? Ou que recebe explicação da escola e se conforma, das mídias. A gente tem que ir além, a gente tem liberdade de pensar além disso, né?
E nisso a gente pode falar que ele se assemelha um pouco a Nietzsche, essa questão da liberdade de pensar, de escolher, de poder se superar, não ficar consumindo essa ética enlatada. E essa imagem, ela reflete muito isso, né? Então ele fala assim, olha, a gente recebe influência da família, né? A gente tem a questão até econômica que às vezes influencia, né, no que eu vou ser ou não, que me limita, mas eu tenho caminhos, eu tenho diferentes caminhos. Sou eu que escolho o meu caminho. Então, indiferente da família que eu estou, do tipo de educação ou cultura que eu recebo, eu tenho a opção de mudar. Então, a minha essência, ela não precisa seguir a essência familiar, do meu núcleo familiar ou do meu núcleo cultural, religioso e tudo mais. Eu posso mudar esse caminho, né? Eu tenho opções a seguir, tá? Então, a gente pode, né, sair desse meio. Olha essa imagem, né? O peixinho ali se rebelou contra esse meio que ele queria viver. Ele tem essa liberdade de viver de outra forma, né? De construir sua essência de outras formas. E ele fala que até essas limitações que a gente acredita ter, ela te impõe escolhas, né? Então, o preso, ele também tem escolhas a ser feitas quando ele está lá na prisão, né? Ele tem essa liberdade de pensar, a liberdade de realizar, a liberdade de transformar, inclusive, esse momento que ele está vivendo em uma experiência, de transformar a sua essência a partir desse momento que ele está vivendo. Estão entendendo, meninos? Bom, ele fala então, né, ele usa essa frase, que viver é isto, é ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. Então, olha que importante. O Sartre, ele fala que a gente tem a liberdade, que somos nós que construímos, né, nossa essência, nós escolhemos esse caminho a seguir, mas, né, ele chama atenção também para que essas escolhas, ela tem consequência. Qualquer escolha que eu fizer vai ter consequência, né? Então, a vida é entendida como um projeto que se realiza pelas escolhas que eu faço. E aí, o Sartre fala que isso gera no ser humano algo, né, muito complexo, que é um sentimento de angústia. Porque quando o ser humano, ele sente que ele é responsável por tudo, ele toma consciência de que tudo na vida dele é responsabilidade dele, porque é responsabilidade de escolhas que ele fez, né? Ele tenta meio que fugir disso. A gente não gosta muito de ter essa responsabilidade, não, né? E quando a gente sente essa angústia da responsabilidade, é muito comum a gente fugir dela e jogar a culpa no outro. Será que vocês já fizeram isso, meninos? Ah, aconteceu isso porque minha mãe. Ah, eu sou assim assim porque meu pai se separou da minha mãe. Ah, sabe? Porque a fulana de tal, porque na religião. Então é muito comum. Ou então a gente fala assim, não, mas isso aconteceu na minha vida porque Deus quis, não é? Fácil explicar assim? Segundo Sartre, essa é uma atitude que ele chama de má fé, né? E aí ele não está falando de fé católica, de fé religiosa, de nada disso. Ele era ateu. Sartre era ateu, ele não acreditava em nada disso, né? Então, ele está falando de má fé no sentido assim de uma atitude errada que a gente toma, né? A gente fica tentando jogar a culpa no outro, né? Ele fala assim, que é muito fácil. De fato, tudo é permitido se Deus não existe. Para começar, o homem não encontra desculpas. Então somos sós e sem desculpas. O homem é responsável por tudo o que faz, né? Então as pessoas, segundo Sartre, têm essa fé em um ser superior, porque isso nos permite a ter desculpas para a nossa vida. E ele fala que não, né? Que se a gente considerar que ele não existe, que Deus não existe, ele era ateu, ele considerava isso, então tudo ficava mais fácil. O ser humano tinha que começar a se sentir responsável por tudo que ele faz, né? E aí a gente tem uma outra frase muito influente do Sartre, muito comentada, onde o Sartre fala que o inferno são os outros, né?
Olha, já escutei isso tanto de aluno. O problema da minha vida são os outros. Essa sala que eu tô, nessa família que eu pertenço. E o Sartre, ele chama atenção pra gente. Quando eu jogo a culpa no outro, quando eu acho que, né, o inferno da minha vida é o outro, ele fala que isso é uma renúncia à nossa própria liberdade. Então a gente tem que parar, né, de ficar arrumando essas desculpas, parar de ficar achando que é o outro que interfere na minha vida, porque quando eu faço isso, ou quando eu deixo que o outro interfira na minha vida, eu estou renunciando àquilo que eu tenho de mais valioso, que é a minha liberdade, tá? Eu vou passar algumas frases, né? Então, não importa o que fizeram de mim, o que importa é o que eu faço com o que fizeram de mim. Olha que importante isso, né? Então, segundo Sartre, não importa o que sua família tentou te transformar, a religião, as instituições, a escola, o que importa é o que você fez daquilo que tentaram fazer de você. A gente tem essa liberdade e a gente tem essa responsabilidade, tá? O Sartre, ele chama atenção para que o homem ele é responsável não só pela sua restrita individualidade, mas algo muito além, pois consequentemente ele é responsável por todos os homens, né? Por quê? A minha atitude, ela influencia os demais. Ela pode influenciar ou não os demais, né? Eu não tinha uma finalidade de vir ao mundo, né? Como ele diz, o homem ao nada vem ao mundo. Mas a partir do momento que eu venho, que eu vou construindo, a partir da minha existência, essa essência, eu inevitavelmente estou convivendo, interagindo com todo mundo, inclusive, né, com a questão do meio ambiente, e eu sou responsável, porque eu tenho que pensar que minhas atitudes podem ter influência no outro, tá? Bom, o Sartre traz, né, que a gente pode sempre escolher, mas deve estar consciente que se mesmo não escolhendo, né, assim mesmo você estará escolhendo. Volta aí. Eu posso sempre escolher, mas devo estar ciente de que se não escolher, assim mesmo estarei escolhendo. Olha aí a responsabilidade, né? Porque mesmo quando eu tenho essa liberdade e eu não faço uso, é uma escolha segundo Sartre. Então, o indivíduo que se deixa levar pelas ações dos outros indivíduos, pelas influências externas, age aí, né, manipulado, por exemplo, pelas mídias, vai de acordo com a massa, é uma escolha que ele fez. Ele abdicou da sua liberdade de pensar para seguir a do outro. Então, é uma escolha, né? Então, tudo que nós fazemos nessa vida é nossa responsabilidade exclusivamente, tá? Então, é isso, né? Em resumo, a ciência existencialista, a filosofia existencialista trazida por Jean-Paul Sartre. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço, desculpa, eu não consigo falar mais rápido, né? E até a nossa próxima aula.